Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo, né? Essa aqui é a nossa primeira aula gravada. Meu nome é João Lucas Aguiar, certo? Professor João Lucas Aguiar. A gente vai estar, eu e juntamente com o professor Antônio Marcos, vamos estar conduzindo é, a disciplina de física com vocês. Nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar com mecânica, né? Já que vocês estão no primeiro ano, o conteúdo é a mecânica, mas mais especificamente aqui na parte de introdução ao estudo dos movimentos. Vocês já viram esse conteúdo, mas a gente vai estar fazendo uma revisão, né, para poder dar prosseguimento. Eu e o Antônio Marcos somos do IFRO, Instituto Federal de Rondônia, tá? Somos alunos do sétimo período, então esse ano a gente já se forma, certo? Esse aqui faz parte do nosso estágio obrigatório, ok? Você quer falar alguma coisa, Antônio? Não, quero dizer apenas que meu nome é Antônio Marcos, né, e vai ser um prazer estar com vocês aí durante esse processo. Isso aí. Então vamos começar o conteúdo aqui. É, primeiramente, a gente tem que entender a mecânica, né? Vamos lá. Bem, o primeiro passo para a gente entender a mecânica como um todo é a gente entender sobre a marca dos carros, né? Ferrari, Citroën, entender sobre a roda deles, motores e assim por diante. Bem, se você estava levando isso aqui a sério, não é sério. Mecânica não é sobre isso, tá? Se você tinha essa noção, já desconsidere, tá bom? Mecânica não é sobre oficinas mecânicas, tá bom? Mas o que que é a mecânica de fato? A mecânica é um segmento da física, é uma das áreas da física, tá bom? Ó, é o segmento da física que se preocupa em estudar o movimento e o repouso dos corpos, bem como as forças que com eles interagem. Então, aqui a gente vai estar estudando o movimento de vários corpos. Por exemplo, o movimento de uma nave espacial. O movimento de uma nave espacial, ele é estudado pelo ramo da física, que é a mecânica, certo? Porque a mecânica estuda o movimento. O movimento de um trem, a mecânica que vai estar estudando. Todo e qualquer movimento que nós podemos observar comumente na natureza é estudado pela mecânica, tá bom? Esse é o objetivo da mecânica, é o estudo do movimento dos corpos. Bem, uma das sub-áreas da mecânica é a cinemática. A cinemática ela é a parte da mecânica que ela tem por objetivo estudar esse movimento, né, e as trajetórias desse movimento, sem se preocupar com as causas desse movimento. Ele estuda o movimento propriamente dito. O corpo vai se deslocar do ponto A ao ponto B. A cinemática ela não pergunta, tá, mas o que faz com que esse corpo se mova do ponto A ao ponto B? A cinemática não faz esse tipo de questionamento. Ele apenas estuda, tá, com que velocidade esse corpo foi do ponto A até o ponto B, qual foi a trajetória que ele seguiu, qual foi o tempo que ele levou, entendeu? A cinemática ela se preocupa com esse tipo de coisa. Estuda o movimento, mas não se preocupa com o que causou ele. Nós vamos ver as causas dos movimentos quando estudarmos dinâmica, que aí nós vamos ver as forças que vão atuar nos corpos, por que que os corpos se movem e assim por diante. Então, nesse primeiro momento, nós vamos estudar as causas, assim, os movimentos em si. É, Aqui são os conceitos básicos de cinemática, tá bom? São seis principais conceitos: o conceito do móvel, o conceito do referencial, da trajetória, do espaço, do movimento e do repouso, tá bom? São esses seis conceitos essenciais que a gente vai entender agora. O primeiro deles é o móvel. O que é o móvel? Bem, ele é todo o corpo, né, uma porção limitada de matéria, pode ser o nosso corpo propriamente dito, um controle de TV, uma caneta, todos esses são corpos, são porções limitadas de matéria, né, e são dotados de massa e de volume, cujo movimento é objeto de estudo da cinemática. Né? Recebe o nome de móvel, ok. Aqui tem alguns exemplos, ó. Exemplos de móvel. Tem uma diferença, tem dois tipos de móvel. Tem o ponto material, né, ou uma partícula, e tem o corpo extenso, certo? Aqui temos, para ficar melhor entendido, tem alguns exemplos aqui. O primeiro deles é o automóvel e longas viagens por rodovias. Uma coisa que a gente percebe é o seguinte, que um automóvel, o tamanho de um automóvel, quando comparado com o tamanho de uma rodovia, uma longa viagem, ele é pequeno, né? Se você pegar e comparar o tamanho do carro com o tamanho da rodovia, você percebe que
ele na verdade é muito pequeno. Então, ele é quase, né, quando você vê de uma forma, por exemplo, você está vendo de longe, ele é quase que como um ponto se movendo naquele percurso. Por isso que ele é um ponto material, porque o tamanho dele é muito pequeno quando comparado com o meio no qual ele está se movendo. Agora aqui o corpo extenso. Primeiro exemplo, um automóvel sendo manobrado em uma garagem. Um automóvel tem um tamanho relativamente parecido com o de uma garagem, né? Se não é uma diferença muito grande, dependendo do tamanho da sua garagem também, né? Se for uma garagem comum de casa, você percebe que às vezes, tipo, uma garagem comum de casa cabe o quê? 2 carros. Então você percebe que são tamanhos comparáveis. Justamente por isso que você não considera ele como um ponto material. Você considera ele como um corpo extenso. Outros exemplos aqui. Um atleta disputando uma maratona. O tamanho de uma pessoa, né, de 1,80 m até 2 metros, comparado com o percurso inteiro de uma maratona, se torna muito pequeno, é um ponto material. Uma bailarina executando movimentos em um palco. A bailarina tem um tamanho é, próximo do palco, né? Não é tão discrepante. A aeronave sobrevoando o Oceano Atlântico, de Londres a Nova York. Pô, uma aeronave comparada com o tamanho do oceano, né? Acho que tá bem óbvio isso aí. A composição ferroviária atravessando um viaduto. São tamanhos parecidos também. Então, acho que já ficou bem claro. Por que que é um ponto material, né? Ou partícula, você pode considerar um carro como uma partícula, se está numa rodovia, e por que um corpo extenso. Isso que é o conceito de móvel. Próximo conceito é um dos conceitos essenciais da física clássica. Isso aqui é extremamente importante mesmo, que é o conceito do referencial, tá bom? O referencial é o corpo ou sistema físico em relação ao qual se realizam as observações, as descrições e as formulações de leis físicas. Por exemplo, as posições e as velocidades dos móveis, dependem do referencial adotado. Então, olha só, aqui nós temos essa imagem, temos duas pessoas, uma pessoa que está sentada num banco e aparentemente é um motorista ou um dos passageiros do ônibus. Creio que seja um dos passageiros. E essa pessoa de laranja, esse homem, ele está acenando, certo? Olha só como é que o referencial é importante. No referencial da pessoa que está sentada ali no banco, ele está se movendo, o cara está se movendo, ela está parada e o cara está se movendo. Então, o ônibus, né, considerando o cara de laranja, esse cara ele está em movimento em relação ao referencial. Qual é o referencial? A pessoa. Ele está em movimento. Só que, para a pessoa que está dentro do ônibus, ela está parada, ela não está se movendo. Quem está se movendo, na verdade, na percepção dela, é quem tá, a mulher de roxo ali que está sentada no banco. Está parado e ela está aqui parado, essa pessoa está fazendo esse movimento aqui, na sua percepção, tá? Então, observa que não existe um conceito absoluto de movimento ou repouso aqui na física clássica. Não existe esse conceito absoluto. Tudo depende de um referencial, tá bom? Aqui, por exemplo, ó, quando você pensa sei lá, você está na casa de um amigo, né, um amigo chamado Richard, e você quer que seu pai te busque, né? Mas você quer que seu pai te busque. Então você vai falar, eu tô na casa do Richard, ou sei lá, se você saiu da casa do Richard, está a uma certa distância da casa dele, eu tô perto da casa do Richard, você vira na próxima rua à direita, digamos assim, você está dando um referencial. Então esse referencial é para você se guiar, certo? Aqui, ó, tem um exemplo, é uma maratona, tem 3 participantes, Ana, Bia e Carla. A Ana, ela está no quilômetro 37 dessa maratona. Só que se você pegar o referencial como sendo a Bia, como é que você vai localizar a Ana? A Ana está 2 quilômetros atrás de Bia. Se o referencial for a Carla, a Ana está 3 quilômetros atrás de Carla. Se pegar a Bia agora, você vai estudar o movimento da Bia, a localização da Bia, e coloca a Ana como referencial. Tá 2 quilômetros à frente, né, de Ana. Então você percebe que o referencial ele é uma forma de você se localizar, entendeu? De se localizar na física. Os movimentos são em relação ao referencial, as posições são em relação ao referencial. Todos os conceitos que a gente vai ver agora dependem do referencial. Então, quando a gente falar que tá em movimento, tá em movimento em relação ao quê? Sempre se pergunte isso.
Próximo conceito é o conceito de trajetória e espaço. O que é a trajetória? A trajetória é o conjunto formado por todas as posições ocupadas por um móvel durante seu movimento, tendo em vista determinado referencial. Por exemplo, está lá você ou talvez seu pai dirigindo um carro e ele pegou, digamos, a Amazonas, ele está subindo a Amazonas. A trajetória que o carro do seu pai está descrevendo é exatamente a Rua Amazonas, né? É uma rua reta, né? É uma trajetória retilínea. Então, você pode pensar assim: o carro está seguindo aqui e a trajetória dele é exatamente a rua, porque ele está seguindo a rua. É uma trajetória retilínea. Existem outros tipos de movimento, como, por exemplo, a palha de um ventilador está fazendo um movimento circular, certo? Então, a trajetória dele, a trajetória de uma das palhas é circular. Então, é o conjunto dos caminhos pelos quais o corpo passou, tá bom? Na cinemática escalar, a grandeza que indica a posição de um móvel em uma trajetória é o espaço, né? Em uma rua, você está, por exemplo, numa rua que começa em 0 km, 0 metros e termina ali em 500 metros, é, e essa aqui é a trajetória, você vai se localizar pelo espaço, né? Eu estou aqui em 200 metros, tá? Tomando ali o começo da rua como 0 e aqui como 200, estou em 200 metros. Observa como, de novo, tem um referencial, a origem, né? O início da rua, no caso. Qual é a definição do espaço? Vamos ver. Espaço indicado por S, aqui a gente vai usar essa notação, espaço igual a S, tá? É o valor algébrico da distância medida na trajetória, entre a posição do móvel e a origem dos espaços, em determinado instante de tempo t, tá bom? Então, como o exemplo que eu dei, você tem ali a origem da rua, o começo da rua e o final da rua. Você já andou 200 metros, então você está no S igual a 200, tá? Tomando essa trajetória como sendo a sua trajetória oficial. Agora vem aqui o conceito de sentido, que é um conceito muito importante aqui também. Sentido, quando você tem um trajeto, né, e tendo sido adotada nele uma orientação, o móvel pode movimentar-se em dois sentidos, aproximando-se do ponto de origem ou afastando-se dele. Vamos pensar assim: você tem ali agora uma rua de 1000 metros, tá bom? De uma rua de 1 km. E você coloca exatamente no meio dele, você estabelece que nesse meio, né, no meio da, da rua, vai ser a origem. Então tem duas opções: ou você tá aqui, né, a origem, ou você vai para lá, ou você vai para cá. Uma dessas duas opções você vai ter que ir ou para a direita ou para a esquerda. Esse é exatamente o sentido. Ou você, e se você estabelecer que para a direita, nessa direção aqui, é o sentido positivo, então tem duas opções: você se move para o sentido positivo ou você se move para o sentido negativo. São as duas opções existentes, que é exatamente a figura que nós temos aqui, ó. A origem dos espaços tem três móveis: o móvel A, o móvel B e o móvel C. E foi estabelecido que para a direita que é o sentido positivo. Então, quais são as localizações em relação à origem? O ponto A, ele está a 100 metros da origem, tá? Então, está aqui, ó, móvel A, né, o móvel A, o corpo A. Qual o espaço que ele está preenchendo? Exatamente S igual a 100 metros. Lembrando que S é espaço, tá? Espaço é igual a 100 metros. O ponto B, como a gente estabeleceu que para a direita é o sentido positivo, para a esquerda só pode ser o sentido negativo, né? Então, o ponto B, olha só, ele está a 100 metros de O, só que ele está no sentido negativo, então ele está na posição menos 100. É, e o ponto C? O ponto C, ele está na posição de 50 metros. Você pode pensar: mas B está a 100 metros, por que eu não posso descrever? Porque, lembra, tem a questão do sentido. Você pode querer que seu pai te busque, e você está a 200 metros da casa do Richard. Tá, mas 200 metros o Richard está aqui. Pode ser para cá ou para cá. Você vai ter que dar uma direção, né? Eu estou a 200 metros à esquerda da casa do Richard. Seu pai vai te localizar. Justamente por isso que o sentido é importante, tá bom? Você estabelece um sentido: direita, esquerda, nesse caso, sentido positivo, sentido negativo. O próximo conceito é o de movimento e repouso. Vamos ver aqui. Uma situação de movimento. Nós temos um passageiro que está viajando, né, dormindo em um ônibus. Leito está em movimento e em relação à rodovia, né, juntamente com o veículo.
Então, se você toma a rodovia como referencial, você está em movimento em relação a ela, tá bom? Qual é a definição de movimento? Essa aqui, ó, o movimento é o fenômeno físico no qual o móvel muda de posição com o passar do tempo em relação ao referencial adotado. Você percebe que se você colocar um ponto ali da pista como referencial e você passar por esse ponto, a sua distância está sendo alterada. Se você está lá na frente, é uma distância. Quando você está lá atrás, é uma distância. Então, se a distância está sendo alterada, está tendo um movimento. Lembrando que primeiro você precisa determinar o referencial, tá bom? A situação de repouso. Você tem um passageiro, né? O passageiro, mesmo com o ônibus correndo pela estrada, está em repouso em relação a ele. Por quê? O ônibus ele está se movendo em relação à estrada, certo? Ok. E você, consequentemente, também está se movendo em relação à estrada. Mas como você toma o ônibus como referencial, você percebe que a sua distância em relação ao ônibus não muda, porque você está lá dentro. Então, a sua distância em relação a ele não muda. Então, em relação ao ônibus, você está parado, justamente porque você está lá dentro. Entende? Exatamente o conceito de repouso. Ó. É o fenômeno físico no qual um móvel mantém a mesma posição no decorrer do tempo em relação a um determinado referencial. Essa figura aqui é uma situação que antes da pandemia era bem comum, né? Uma criança aqui voltando para casa. E você pode pensar, tá, o movimento que está acontecendo aqui é que a criança está indo em direção à casa. Só que olha só, quando você tem o movimento de B em relação a A, você também tem o movimento de A em relação a B, tá bom? Isso tudo depende do referencial que você está tomando, tá bom? Dependendo do referencial que você está tomando, você vai ter um determinado tipo de movimento. Então, às vezes, dependendo do referencial que você tomar, você pode dizer que a sua casa está indo na sua direção, tá bom? O movimento acontece nos dois sentidos, dependendo do referencial que você colocar. Então, então é isso. Movimento e repouso, acho que foi bem claro. Agora, o próximo conceito é de velocidade escalar média. O primeiro aqui, antes de entrar na velocidade propriamente dita, a gente vê o deslocamento escalar. Vou o apontador aqui. A gente vê o deslocamento escalar. O que seria o deslocamento escalar? Bem, vamos imaginar o seguinte: você está ali numa estrada. As estradas geralmente a gente localiza como se, eu estou no quilômetro 20 da estrada tal. Certo? Está no quilômetro 20 da estrada tal. E depois de um tempo, você andando ali na estrada, tal, você chega no quilômetro 50. Tá bom? Você chega no quilômetro 50. Aqui nós temos duas situações. Um é a posição inicial, que são os 20 quilômetros. A posição inicial aqui a gente vai utilizar como sendo o S1. Em outros livros também aparece como SI, ou seja, posição inicial, tá bom? E a posição final? Qual é a posição final? Foi os 50 quilômetros, né? Que foi a segunda localização, o segundo espaço que eu informei. Então, qual seria o deslocamento escalar? 30, né? Eu fui de 20 para 50, então eu me desloquei 30 quilômetros. Exatamente o conceito de, de deslocamento escalar. Só que perceba, deslocamento escalar, ele é diferente do deslocamento real, tá bom? Por exemplo, deixa eu pegar aqui. Eita, aqui. Por exemplo, aqui, esse ponto aqui, tá dando de ver bem, Antônio? Dá sim, mano. Beleza. Então, olha só. Esse aqui, vamos dizer que esse aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto B. Eu escolhi vermelho no fundo vermelho, peraí. Verde. Olha só, tem duas opções. A primeira, você pode falar o seguinte: eu vou em linha reta. Finge que isso aqui é uma reta, tá? Vou em linha reta, vou seguir esse caminho aqui. Beleza, esse aqui é o teu deslocamento, tá bom? Esse é o deslocamento. Posição final, digamos que isso aqui está na posição 0, esse aqui está na posição 20. A posição final é 20, a posição inicial é 0. Então aqui você tem um deslocamento de 20. Mas se você fizer isso aqui, ó, você escolheu fazer esse caminho aqui, voltou, continuou fazendo isso, zigue-zague e tal, qual é o deslocamento? Você poderia dizer, não, se deslocou mais, só que não. O seu deslocamento escalar continua sendo 20. Por quê? Porque o que importa é a posição final e a posição inicial. O deslocamento real aqui foi maior.
Com certeza, mas o deslocamento escalar, que só importa a posição final e a posição inicial, continua sendo 20, independente do, do seu percurso, tá bom? E se eu fizesse isso aqui, eu fosse de A para B e de B para A, qual seria o deslocamento? A posição inicial é igual à posição final. Então, o deslocamento escalar é zero. Você não se deslocou de nenhuma forma. Você andou à toa, digamos assim. Você não se deslocou. Você percorreu um caminho, percorreu uma distância, mas não se deslocou, tá bom? Agora sim, velocidade escalar média. O que seria isso? Bem, é a variação do espaço em relação ao tempo. Essa é a definição mais formal, né? Velocidade média é a variação do espaço em relação ao tempo. O que seria isso? Vamos pensar. Porto Velho, Maitá. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir lá. É, tem uma distância de 200 quilômetros, tá? 200 quilômetros. Se a gente considerar que Porto Velho está no quilômetro zero e que o Maitá está no quilômetro 200, a gente já teria o seguinte, que o deslocamento escalar já seria 200, né? Porque 200, ó, lembra, final, o Maitá, 200 quilômetros daqui, então 200 menos zero, já que Porto Velho é o zero. Então aqui já é o deslocamento escalar zero. A variação do tempo, digamos que você demora 2 horas, tá? Digamos que você demora 2 horas. Então o tempo inicial, vamos dizer que zero, e aqui 2 horas, tá bom? Então, a velocidade média, ela vai medir com qual velocidade você você percorreu uma determinada distância. Ou poderia se o cachorro latindo, poderia se dizer o seguinte: qual é o tempo no qual eu percorro uma determinada distância? Tem várias interpretações, mas no final é isso. Eu vou percorrer uma distância em um determinado tempo e eu vou ter essa velocidade. Por exemplo, 200 quilômetros aqui em cima e 2 horas aqui. Se você dividir 200 por 2, fica 100, né? Então, qual que é a interpretação disso? A cada 1 hora eu percorri 100 quilômetros. Então, ó, na primeira hora eu percorri 100, estou no quilômetro 100. Tem um restaurante lá, inclusive, exatamente no quilômetro 100. Se eu, mais 1 hora, percorri mais 100 quilômetros, cheguei no quilômetro 200, que era exatamente onde eu precisava chegar, certo? Então, esse é o conceito de velocidade média, tá? Tem um outro conceito, que é a velocidade escalar instantânea. Esse aqui parece um pouco diferente, mas esse aqui vocês estão mais acostumados do que a velocidade escalar média. Por quê? A gente já vai ver isso. A velocidade escalar instantânea é a velocidade escalar média tomada em um intervalo de tempo muito pequeno, quase zero. É o valor da velocidade em um determinado instante. Quando você está no carro do seu pai ou do seu mesmo, e você olha o velocímetro, aquela velocidade que está sendo informada é a velocidade escalar instantânea. É a velocidade que você está se movendo naquele exato instante, tá bom? Então, aquele lá não é a velocidade escalar média. Aquilo lá é a velocidade escalar instantânea, tá bom? É... Unidades de medidas de velocidade. No SI, oficialmente, no Sistema Internacional, você tem o metros por segundo. Oficialmente é o metros por segundo. Mas geralmente é usado em quilômetros por hora, né? Que é apenas uma variação. Então, quando você tiver uma questão e precisar responder no SI, você vai ter que fazer uma conversão, converter de quilômetros por hora para metros por segundo. E como é que você faz isso? Por exemplo, se for 100 quilômetros por hora, você vai dividir por 3,6, e aí você vai ter a velocidade em metros por segundo. E se você quiser transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6, certo? Aqui tem um exemplo, 15 metros por segundo, e eu queria transformar isso em quilômetros por hora. Então, eu multipliquei isso por 3,6, que dá 54 quilômetros por hora. Então, é bem simplesinho, pessoal. Se eu quisesse transformar de volta, aí você dividir 54 dividido por 3,6, uma bagunça aqui. Então, essa aqui é a velocidade escalar média, a velocidade escalar instantânea. Movimento uniforme. Olha só, o movimento uniforme é um movimento no qual a sua velocidade escalar ela permanece constante. Uma outra interpretação disso é que a sua velocidade escalar instantânea ela é igual à sua velocidade escalar média. Nessa situação em que tem um movimento uniforme, tá bom? Por quê? Porque se não varia, a média,
a média vai ser exatamente a velocidade escalar instantânea, né? Já que não varia. Vocês percebem que se torna igual, já que você tem um movimento uniforme, a velocidade não varia. Então, os dois conceitos, nesse caso, se tornam iguais. Somente no caso em que você tem um movimento uniforme, que a velocidade não varia. Normalmente são coisas diferentes, tá bom? Caso a trajetória seja retilínea, teremos o movimento retilíneo uniforme. Então, aquela famosa sigla, né? MRU. MR1 é exatamente isso, é o movimento retilíneo uniforme. Exemplo de movimento retilíneo uniforme. Você, na estrada, dirigindo seu carro com uma velocidade constante. Você não sai dos 80 quilômetros por hora. Você tá se a velocidade não está variando, é o movimento uniforme. Como você está numa trajetória retilínea, é o movimento retilíneo uniforme. Entenderam? Então, tem dois tipos de movimento: o progressivo e o retrógrado. Tá bom? Quando você tem aqui sua trajetória e e você estabelece que esse aqui é o sentido positivo e você está indo no mesmo sentido da trajetória, então então a sua velocidade é maior que zero, né? Já que está indo no sentido positivo, seu deslocamento também é maior que zero, já que você está indo no mesmo sentido da trajetória. No movimento progressivo, já está informado aqui. O deslocamento é maior que zero e a velocidade é maior que zero porque está sempre no sentido positivo. Agora, se você está indo no sentido negativo, aí você tem já o movimento retrógrado, porque você está indo no sentido contrário da trajetória. Aí sua velocidade é negativa. Mas como assim velocidade negativa? Olha só, se você está na origem da trajetória, e se você está indo para lá, você está indo de forma que o seu espaço, a sua localização está indo para o sentido positivo, certo? Mas se você está na origem, está indo para cá, para a esquerda, você está se movendo de forma tal que o seu espaço vai se tornar negativo. Então, está no sentido contrário. Então, no sentido contrário da trajetória, velocidade negativa. Mas assim, você vai estar numa velocidade, sei lá, de 20 metros por segundo. Não vai aparecer lá no seu medidor de velocidade, lá esqueci o nome agora. Ah, qual o nome, né? O Velocímetro. velocímetro, exatamente, velocímetro. O seu velocímetro não vai estar menos 20 metros por segundo. Vai estar lá os 20 metros por segundo, vai estar quilômetros por hora, na verdade. Mas, vocês entenderam, a velocidade não vai aparecer negativa, vai estar na velocidade positiva. Só que, quando você faz a interpretação do sentido da trajetória, aí ela vai constar como negativa, tá bom? E seu deslocamento também é negativo porque você está indo para o sentido contrário. Ok. Então, olha só, pessoal, dando continuidade aqui. Agora nós vamos ver a função horária do espaço no movimento uniforme. É o nome que, em primeiro momento, assusta, mas como vocês vão ver, é algo bem simples. Bem, essa aqui é a equação, né? Nós temos três variáveis aqui que nós já conhecemos, que é a variável S, né, que é o espaço, nós temos a variável v, que é a velocidade, e nós temos a variável t, que é o tempo. Nesse caso, nós temos o seguinte, ó, o espaço final é igual ao espaço inicial mais velocidade. Não, tá? Tudo assim. O quilômetro você chegar em Humaitá, né? E você vai ter uma velocidade constante. Aí vai percorrer aqui, x e aqui, você está percorrendo 100 km, velocidade de 100 km, você demora por quilômetro, você né? E como antes, estabelecendo por ouro seu x. Então você tem uma posição inicial, uma posição final, que é o S, e um determinado dado por v. A velocidade que você vai estar se movendo, seu desvio, tá bom? Aqui, mano, você tem aqui que S é onde se chega, S0 é onde se sai, e eu já tinha mostrado. Então, claro, esse cara foi essa saca aqui, né? Instante, como dentro, o afirmativa é você se unir aqui, S0 20, ou seja, menos que isso significa. Isso aqui é na parte da esquerda da origem. O quarto que eu vou mostrar aqui é S igual a 8T. Ó, não tem um outro, mas é igual a 0. Não faz sentido colocar 0 aqui, e é mostrado 8. Então, a velocidade está positiva. E por último, nós temos a velocidade escalar relativa. O carro tem ônibus, ele está muito mais rápido que você. Certo? Se ele está muito mais rápido do que você, você vai sentir, segundo a possibilidade, você vai sentir que a velocidade de vocês não supera, ou a dificuldade de você, seu pai, ou passar o ônibus. Né? E depois verem o ônibus contra trás. São as três possibilidades, tá? Movimento relativo. Como é que isso ocorre? Bem, se a velocidade do carro for igual à do ônibus, o motorista do carro vai estar vendo o ônibus como se estivesse parado na frente dele, porque eles estão andando na mesma velocidade, e
a pessoa que está vai sentir como se esse carro tivesse parado. Na percepção dele, no referencial dele, a distância entre o carro e o ônibus não está se alterando, tá bom? No caso, você consegue ultrapassar caso a sua velocidade seja maior, né? Então, é como se você tivesse com velocidade aqui de 100 por hora e ultrapassou um carro de 80, é como se o carro tivesse numa velocidade o ônibus tivesse uma velocidade de 0 e você tivesse uma velocidade de 20, tá? Tem essa questão relativa. Um outro ponto que você percebe também é quando você está lá na estrada e tem um carro na sua frente ou um carro atrás, você, na sua percepção, o carro que está vindo no sentido oposto, né, no caso na outra via, ele parece muito mais rápido. E existe apenas percepção, né, apenas a questão do referencial. Por quê? Porque vocês estão indo um na direção do outro, então só as velocidades se somam, por isso que parece mais rápido. É tudo questão de percepção, questão de referencial. Então, o conceito em si, o deslocamento escalar relativo, é o deslocamento de um móvel em relação ao outro, tomando como referencial. Então, tem aqui o móvel A, o móvel B, o móvel A está com 80 km por hora, o móvel B está com 50 km por hora. Qual a interpretação disso? É que a velocidade do móvel A em relação ao móvel B é 30. É como se B tivesse parado e o móvel A tivesse indo em direção a B com velocidade de 30 km por hora. Tá bom? Isso tendo B como referencial. Mas a gente toma A como referencial, você entende que A está parado e que, na verdade, B que está indo em direção ao corpo A, entendeu? Então, isso tudo é uma questão de velocidade escalar relativa, deslocamento escalar relativo, tá bom? Então, tudo vai depender do referencial, ok? Então, por essa parte teórica era isso, tá, pessoal? Agora o professor Antônio Marcos vai resolver algumas questões com vocês. Isso aí. Bom, primeiramente, pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Sou o professor Antônio, vou estar junto com vocês nessa jornada. E agora a gente vai estar trabalhando com alguns exercícios de física voltados para essa parte aí que o João Lucas conversou com vocês inicialmente, né, que é a parte cinemática escalar, já frisando alguns desses conceitos e praticando. Lembrando que essas questões são questões que foram tiradas do material de vocês, então eu acho interessante que vocês tentem resolver as questões e caso surja alguma dúvida ou queiram um complemento, aí sim veja a resolução por completo, tá? Então, a primeira questão é uma questão de vestibular tradicional que dizia o seguinte: um caminhão se desloca com velocidade constante. Essa parte é muito importante do problema porque ela nos remete ao que o João conversou com a gente, que era justamente a característica do movimento uniforme. Velocidade constante, valem as ideias do movimento uniforme, valem as equações do movimento uniforme, que não são muitas, né? Então, é bem tranquilo da gente trabalhar. E ele fala que essa velocidade ela também é de 144 km por hora. Isso já é um dado interessante do nosso problema. Ele fala, ó, suponha que o motorista cochile durante um segundo, né? Um segundo. Aí ele fala, qual é o espaço? Opa, espaço, a ideia de distância, né? Deslocamento em metros. Então ele quer que isso seja dado em metros, percorrido pelo caminhão nesse intervalo de tempo, se ele não colidir com algum obstáculo. Então você consegue imaginar a situação, o motorista um caminhão a essa velocidade de 144 km por hora, cochila por um segundo. Qual seria o espaço percorrido? Tá, então essa é a ideia. Vamos para os dados que a gente tem. Então eu tenho uma velocidade, que foi essa que eu coloquei para vocês, 144 km por hora. A gente tem um tempo, um intervalo de tempo para considerar, que é de um segundo, e ele quer saber qual foi a distância. A primeira coisa que a gente percebe é que a distância, ele quer ela em metros. E aí, o tempo está em segundos. Parece não estar havendo aí uma conversa muito interessante entre as grandezas, né? Por exemplo, isso aqui está em quilômetros por hora, e isso está em segundo, e ele quer uma distância em metros. Então, o mais interessante a se fazer aqui, para a gente não perder muito tempo com conversões, é passar direto esse quilômetros por hora para metros por segundo, tá? Para a gente trabalhar com unidades que sejam no mesmo padrão. E aí o João Lucas comentou com vocês também como é que a gente fazia isso, né? Como é que a gente faz a passagem de quilômetros por hora para metros por segundo, que era dividir por 3,6. Então, o que eu fiz aqui? Ó, peguei e dividi o 144 por 3,6. Você fazendo aí a continha, você vai ver que você vai chegar em 40 metros por segundo, tá?
certinho, sem muito apavoro. Segundo passo é o seguinte, como a gente está tratando de movimento uniforme, e você tem todos os dados ali certinho, né? Eu tenho a velocidade, eu tenho o tempo, e eu quero essa distância, é só você substituir na equação de velocidade média. Tá? Aí veja, substituindo os dados, agora com a minha velocidade já em metros por segundo, eu vou ter uma velocidade de 40 metros por segundo, substituindo aqui. Ó. O meu ΔT, o meu intervalo de tempo, é o mais bondoso possível, né, para uma operação matemática. É 1. Então, agora é só multiplicar cruzado, o ΔS vezes 1, que eu posso colocar 1 debaixo do 40 aqui, né? Ó, formato de fração, não vou estar mudando nada. ΔS vezes 1 é o próprio ΔS, 40 vezes 1 é o próprio 40. Unidade de medida, metros, né? Você tem ali sua velocidade em metros por segundo e seu tempo também em segundos. Casa certinho, você tem ali, então, o seu deslocamento em metros, tá? Então, a questão também vai estar toda para vocês em PDF resolvida. Vocês vão ter auxílio além disso, né, do vídeo, e vocês podem conferir, então, a resolução, beleza? Agora a gente vai para a questão 2. A questão 2 é uma questão um pouquinho mais complicada, mas que também dá para resolver de forma tranquila. Olha só, a questão diz o seguinte, um carro faz o percurso de 600 quilômetros entre São Paulo e Uberlândia. Beleza. Com velocidade escalar média de 60 km por hora. Então, isso aqui é importante. Ó. O primeiro pedaço do trajeto, que era de São Paulo e Uberlândia, tem esses dois dados sobre esse primeiro trecho. Distância de 600 km, né, deslocamento de 600 km, e velocidade de 60 km por hora. Depois ele fala, o trecho entre Uberlândia e Brasília, distantes 400 km, é feito com velocidade escalar média de 80 km por hora. Então, veja, foi feito dois trajetos, basicamente. Né? O primeiro trajeto ali, ó, São Paulo e Uberlândia, 600 km com velocidade média de 60 km por hora. Já o outro percurso, que é Uberlândia e Brasília, é um percurso, né, que tem uma distância de 400 km e é feito com uma velocidade de 80 km por hora. Aí ele pergunta o seguinte, qual é a velocidade escalar média do carro no percurso de São Paulo a Brasília? Ou seja, ele saiu de São Paulo e o destino final dele foi Brasília. Ele quer saber qual foi a velocidade média entre esses dois locais aí. Bom, pessoal, olha só. A velocidade média, tá? Ela é, como vocês já viram, né? A razão entre a distância e o tempo. A variação da distância e a variação do tempo. É o deslocamento e a variação do tempo. O que eu preciso aqui? Bom, a gente tem claramente o nosso deslocamento. Ele percorreu 600 no primeiro momento e depois mais 400. Então, isso é 1.000. O deslocamento é bem tranquilo. Porém, contudo, todavia, o que eu não tenho desse trecho total aí é o meu tempo total, né? O tempo que eu gastei no trajeto 1 e o tempo que eu gastei no trajeto 2. Se eu tivesse esse tempo, eu colocaria esse tempo aqui e a continha estava fechada. Então, nosso objetivo é descobrir, por exemplo, qual é o tempo que ele demora no primeiro trecho e o tempo que ele demora no segundo trecho. Feito isso, somamos o tempo e temos o tempo total. Então, olha aqui, ó, como é que a gente faz, né, para encontrar esse tempo? Velocidade média. Ó, você tem uma velocidade no primeiro percurso aqui de 60 km por hora e eu faço um percurso de 600 km. Qual vai ser o tempo, pessoal? E aí, uma simples manipulação de equação, né? Que você tem aqui, ó. Imagina, eu quero saber quem é o tempo. Velocidade média é igual a ΔS, né? Sobre ΔT. Se eu quero saber quem é o ΔT, que está aqui embaixo, eu posso jogar multiplicando o VM e depois passar o VM dividindo. E no final das contas, é isso aqui. ΔT é igual a ΔS sobre velocidade. Que é meio óbvio, né? Se a minha velocidade ela é de 60 km por hora, como o João Lucas bem disse, isso significa que a cada hora que se passa, eu percorro 60 km. Se a minha distância total é 600 km, eu vou demorar justamente 10 horas, né? 10 vezes 60, eu teria ali, então, um percurso feito de 600 km. Mas se ficar alguma dúvida, a continha te auxilia. Ó. Distância sobre velocidade me dá o tempo. Tá? 10 horas. O mesmo raciocínio eu posso efetuar para o segundo trecho, que tem uma velocidade média de 80 km por hora. Eu tenho um espaço que eu percorri de 400 km, é um deslocamento.
E eu posso fazer a mesma coisa. Eu quero o tempo vai ser dado entre a distância e a velocidade. E isso vai me dar 5 horas. Ou seja, a cada hora que se passa, eu percorro 80 quilômetros com a velocidade que eu tenho. Em 5 horas, eu vou percorrer esses 400. Tendo agora esses dois tempos, o que a gente conclui? A gente conclui que o tempo total do percurso que ele fez, né, São Paulo e Brasília, foi de 15 horas. E aí, finalizando a nossa conta, jogando agora na fórmula de velocidade média, a gente tem que deslocamento é 1.000, né, como eu já comentei com vocês, ΔT é 15, que é o tempo total. Dividindo isso, você vai encontrar uma coisa aproximada como sendo 66,67 km por hora. Então, essa é a nossa velocidade. Esse é o segundo exercício. Vamos para um terceiro exercício. Esse exercício ele é bem tranquilo. Se você fizer ele na calma, você acerta, de boa. Olha só, vamos ver aqui as informações. Fazendo análise do videotape de um jogo de futebol, verificou-se que nos sucessivos deslocamentos, um jogador percorreu 16.200 metros nos 90 minutos. Né? Calcule a velocidade média em quilômetros por hora. Olha só, velocidade média, né, em quilômetros por hora. Então, você já sabe que os seus dados eles têm que estar, né, em quilômetros e em horas, o tempo. Facilita o seu trabalho nessa questão. Aí ele fala, ó, durante essa partida. Bom, vamos ver os dados que a gente tem aqui. Primeiro, eu sei que eu quero a velocidade, então interrogação nela, para já te guiar na sua equação, tá? O ΔS, que é o meu deslocamento, eu sei que foi 16.200 metros. Só que, como eu já disse, é interessante que a gente passe isso para quilômetros, né? Para ficar mais interessante. Mais fácil de fazer o cálculo, já obter a resposta na unidade que ele quer, que é quilômetros por hora. Para passar de metros para quilômetros, pessoal, e aí é uma coisa de matemática básica, né, de conversão de múltiplos e submúltiplos, é só dividir por 1.000, porque 1 quilômetro é exatamente 1.000 metros. Tá? Então, dividindo isso aqui por 1.000, né, dividindo 16.200 por 1.000, eu posso fazer o quê? Eu posso voltar 3 casas, e aí o que eu teria seria 16,2, tá? Quilômetro já. Então, o nosso deslocamento é esse. Agora, veja, o nosso ΔT, e é aqui que muitos alunos se confundem, que é 90 minutos, eu tenho que passar isso para o quê? Para horas. E aí, isso vale quanto em horas? Bom, tem duas formas de você fazer essa continha. A primeira forma é você transformar isso numa regra de 3 do seguinte tipo, né? Ah, 1 hora eu sei que vale 60 minutos. Então, aqui você teria horas e aqui eu tenho minutos. Então, 90 minutos vão valer quantas horas? X. E resolver essa regra de 3. Só que tem um jeito mais fácil, que é o seguinte. Se você sabe, né, quantos minutos tem 1 hora, é mais fácil você dividir isso aqui. Por exemplo, 90, eu sei que é 60 mais 30, né? Ou seja, 60 minutos mais 30 minutos. 60 minutos é 1 hora completa. E 30 minutos é meia hora, né? É 0,5 horas. É a metade de 1 hora. Ou seja, mais 0,5. E isso é a mesma coisa que 1,5 horas. Então, dos dois jeitos que você decidir resolver isso, vai dar certo, tá? Então, mas já convertido aqui, né? 1,5 horas. Jogando a nossa equação de velocidade média, vai ficar 16,2 dividido para 1,5, que vai dar 10,8 km por hora. Então, essa é a questão de número 3, tá? Questão de número 4 do nosso material. Do de vocês pode estar na ordem diferente, tá? Pode ser a 5. Questão que diz o seguinte, ó. Às 9h30, Osmar saiu de casa com sua bicicleta para visitar alguns amigos. Primeiramente, foi a casa de Odair, distante 12 quilômetros, chegando às 10 horas. Após conversar durante meia hora, Osmar se dirigiu à casa de Rosângela, mantendo velocidade constante de 20 km por hora. Essa questão é uma questão interessante, porque apesar de ser um conteúdo, né, relativamente tranquilo, se você não prestar atenção, você acaba errando aí. Ele fala, ó, chegou lá às 11h30. Qual foi a velocidade escalar média de Osmar em quilômetros por hora, desde sua casa até a casa de Rosângela? Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente sabe aqui com clareza é que é o seguinte, ó,
Ele sai às 9h30 e chega no destino final às 11h30. Conclusão, ele demora nesse trecho total aí 2 horas. Ele demora exatamente 2 horas. Ah, Antônio, mas nesse trecho ele não se desloca em um pedaço, ele fica conversando. A gente tem que considerar isso? Tem que considerar isso também. A velocidade média não é a velocidade instantânea, pessoal. A velocidade média considera o tempo total gasto, tá? A mesma coisa vale para deslocamento. Aí, olha só, ele fala o seguinte, qual foi a velocidade escalar média? Eu separei aqui algumas informações, que é o que a gente precisa no final. Retomando, é um problema muito parecido com aquele que a gente fez de trechos, né? Onde você precisa, para calcular a velocidade média, eu preciso da distância total percorrida e o tempo total gasto. O tempo total gasto, eu já sei, foram 2 horas. O que eu preciso saber agora é qual foi a minha distância total, né? Eu sei que no primeiro trecho, o que acontece? No primeiro trecho ele fala que Osmar saiu da casa com a sua bicicleta para visitar alguns amigos e foi à casa de Odair, distante 12 quilômetros. Então, ele faz o percurso no primeiro trecho aí de 12 quilômetros. Depois, então, o primeiro trecho aqui é 12. A gente já sabe que isso vai ficar um negócio assim, 12 mais a próxima distância que ele vai percorrer. Beleza, Antônio. No segundo momento, ele sai da casa do Odair, né? Após conversar durante meia hora, né, ele sai, o Osmar sai e se dirigiu à casa de Rosângela, mantendo velocidade constante de 20 km por hora. Então, olha só que interessante, manter uma velocidade constante de 20 km por hora. O que eu preciso saber nesse segundo trecho? Justamente o deslocamento, que é o que ele não me fala. Ele só me informa a velocidade. Ele me informa a velocidade. Antônio, mas e aí? A gente tem velocidade, eu quero deslocamento, eu preciso ter o tempo, né? Exatamente. Então, você precisa conseguir identificar aqui qual foi o tempo que ele demorou. Bom, ele fala, chegando às 10 horas, após conversar meia hora, então, ele conversou meia hora, então ele está saindo dali 10h30, né? Ele chega às 10 horas, conversa 30 minutos, sai às 10h30. E chega às 11h30. Conclusão, demorou 1 hora. Ou seja, se você tem uma velocidade de 20 km por hora, pessoal, e você demora justamente 1 hora para fazer esse trajeto, qual foi o percurso que você andou? 20 quilômetros, né? Isso é bem tranquilo de visualizar. Mas, se você quiser ir pelas equações, você também chega, né? ΔS é igual a velocidade vezes o tempo. Se você quer um percurso, um espaço, isso vai ser igual ao produto, V por T. Manipulando a equação, você chegaria à mesma conclusão, só substituindo, tá? Mas é de 20 quilômetros. Agora eu sei que é 12 mais 20 sobre o tempo total, que é 2. Ou seja, isso é 32 por 2, que, como eu marquei aqui, é 16 km por hora. Vejo que as unidades, né, tudo batendo. Quilômetro por hora, tá tudo certinho. Próxima questão, então, que é a questão de número 5, tá? Essa é uma questão que caiu no vestibular, também está no material de vocês, e caiu no exame da UFRJ, né? E diz o seguinte, a Pangeia era um supercontinente que reunia todos os continentes atuais e que, devido a processos geológicos, foi se fragmentando. Supõe-se que há 120 milhões de anos atrás, a África e a América do Sul, que faziam parte da Pangeia, começaram a separar. E que os locais onde hoje estão as cidades de Buenos Aires e cidade de Cabo, né, coincidissem. A distância atual entre as duas cidades é de aproximadamente 6.000 quilômetros, né? Mas elas já coincidiram, né? Então estava no mesmo ponto. Agora essa distância é de 6.000 quilômetros. Aí ele pergunta, calcule a velocidade média de afastamento entre a África e a América do Sul em centímetros por ano. Veja, pessoal, aqui você tem um deslocamento, né? Eu tenho um tempo, Antônio? Você tem um tempo. Olha aqui, o tempo de 120 milhões de anos. Essa questão é interessante porque ela trabalha com os conteúdos aí de geografia, né? Então, você tem aí uma distância de quase não sai aqui, de 6.000 quilômetros, tá? E você tem um tempo de 12 milhões de anos. Só que ele quer essa velocidade, né, em centímetros por ano. Então, aí é onde você poderia acabar, né, errando. O que você pode ter que fazer? Primeiro, isso aqui está em quilômetros, tem que passar isso para centímetros. Ideia de como fazer isso, Antônio? Bom,
você está com uma coisa que está em quilômetros. A primeira coisa que você poderia pensar é como passar ela para metros. E passar quilômetros para metros é só multiplicar por 1.000, porque cada quilômetro tem 1.000 metros. Passando para metros, o próximo passo seria o quê? Você multiplicar por 100, porque daí eu já passaria de metros para centímetros. Então, essa multiplicação aqui é o fator de conversão que resume todo esse processo. Se você analisar bem, isso aqui é 6 vezes 1, que dá 6, vezes 1, que dá 6 de novo. E aí, veja, quantos zeros eu tenho aqui? 8, né? Então, colocando isso em notação científica, isso é 6 vezes 10 elevado a 8 centímetros. Beleza? É tudo isso, Antônio, tudo isso, né? 6.000 quilômetros é 6 vezes 10 elevado a oitava centímetros. E esses 12 milhões de anos, Antônio, ele quer só por ano, né? Exatamente. Então, ó, milhões de anos. Se fosse 120 mil anos, seria 120 vezes 1.000, que seria 120 vezes 10 elevado à terceira. Só que é 120 milhões de anos. A ideia de milhões, né, é 1 seguido de 6 zeros. Tá? Então, é 120 vezes 10 elevado a 6, que é a mesma coisa, colocando isso em notação científica, né? Jogando a vírgula uma casa, 2 casas para cá, do que 1,2 vezes 10 elevado a 8 anos. Colocando isso na fórmula de velocidade média, você vai ter a distância, que é a que a gente já calculou, o tempo, e aí é só dividir, ficou bem tranquilo. Né? Dividir de 6 para 1,2 é 5. Então, qual é a unidade, Antônio? Bom, isso aqui está em centímetros, porque foi o que a gente converteu, e isso aqui está em ano. Então, pode existir uma velocidade em centímetro por ano? Não é muito habitual, claro, né? Mas nesse problema foi justamente o que ele pediu. Os habituais são SI, metros por segundo, e o usual, quilômetros por hora. Próxima questão. Questão de número 6, tá? Um atleta percorre 600 metros com velocidade constante de 4 metros por segundo. Vamos anotar os dados importantes. 600 metros com velocidade de 4 metros por segundo. Mais 800 metros em 4 minutos e 10 segundos. Calcule a velocidade escalar média do atleta nesse percurso de 1.400 metros. Pessoal, de novo, esse é um problema de velocidade dividido em 2 percursos. Para você resolver, você precisa nada mais, nada menos do que a distância total, tá? E o tempo total. Só que nesse caso, Antônio, a distância ele já até me dá, né? No final da questão, inclusive, para mim não gastar muito neurônio com isso, ele fala 1.400 metros, 600 mais 800. Então, isso aqui é 1.400 já aqui em cima. Agora eu preciso saber qual é o tempo, né? Beleza, exatamente. Ó, o tempo no segundo trajeto, você sabe, é 4 minutos e 10 segundos. Pô, Antônio, como é que eu passo isso para segundos só? Tem um pedaço que está em minutos, né? Bom, pensa bem. 1 minuto tem 60 segundos. Então, 4 minutos vai ser 4 vezes 60, que é 240. Mais esses 10 segundos que sobrou, 250 segundos. Ah, Antônio, então no segundo trajeto ele gasta 250 segundos, né? Exatamente. E no primeiro, que é o que a gente precisa saber? Bom, no primeiro ele não te dá o tempo, mas ele fala que foi com uma velocidade de 4 metros por segundo e ele fala que era uma distância de 600 metros. Então você consegue tirar daqui um tempo. Aquela ideia lá, ó, se eu quero saber o tempo, eu preciso saber qual é o percurso que eu tenho e dividir pela minha velocidade, né? 600 por 4 dá 150 segundos. Ou seja, o tempo total gasto nesses 2 percursos é 150 mais 250, que é quanto? Aí é bem facinho de fazer essa continha, né? Imagina, peguei 50 daqui, coloquei aqui, 300, sobrou 100 aqui, 400. Então, é 1.400 dividido para 400. Isso vai dar quanto, Antônio? Olha aqui o cálculo. Isso vai dar exatamente 3,5 metros por segundo. Tá? Então, essa foi a velocidade dele em todo o percurso, a velocidade média. Tá? Questão de número 7. Questão que diz o seguinte, ó, para partir da cidade A e chegar até a cidade B, né, um motorista de caminhão precisa percorrer 100 quilômetros. Essa questão ela é interessante. Ó. Ele percorreu os primeiros 20 quilômetros com velocidade média de 80 km por hora. Após o que, devido a problemas mecânicos, ficou parado 30 minutos. Então, ó, qual deverá ser a velocidade média no restante do trajeto para chegar a B 2 horas após ter saído de A? Esse problema, então, a gente pode, de novo, dividir ele em 2 trechos.
Olha só, ele teve que ficar parado ali no trajeto, né, 30 minutos, certo? Ó, ele tinha que fazer 100 quilômetros, né? Nos primeiros 20 minutos, 20 minutos não, perdão, os primeiros 20 quilômetros de percurso, ele faz isso com a velocidade de 80 quilômetros por hora. Então, daqui eu posso tirar, por exemplo, qual foi o tempo que ele demorou para fazer esses 20 quilômetros, que é o que eu estou encontrando aqui, ó, no primeiro trecho. Então, no primeiro trecho, olha só que interessante, no primeiro trecho, ó, eu tenho uma velocidade de 80 quilômetros por hora, um deslocamento de 20. Eu jogo aqui para encontrar o tempo, ó, ΔT de novo. Se eu quero saber o tempo, preciso do percurso e a velocidade. Divido o percurso por velocidade. Percurso de 20 para 80. Simplificando isso por 20, em cima e embaixo, né? Você vai ver que 20 dividido para 20 é 1 e 80 dividido para 20 é 4. Vai ficar 1/4 de hora. Ou seja, Antônio, o que é 1/4 de hora? É a mesma coisa se você pegar 60 minutos e dividir por 4, né? Exatamente. Aqui tem um erro, né? Aqui eu cometi um erro na hora que eu estava colocando digamos, o desenhozinho, né? Fazendo aqui o comentário, que eu coloquei, por exemplo, para vocês verem como é que pode acontecer e é natural. Eu coloquei que 1/4 de hora, por exemplo, valia 0,25. Ah, não, tá certo, tá certo. É 0,25 horas mesmo. Já ia falar que estava errado, mas não, tá certo. É 0,25 horas, né? Que é a mesma coisa de 1 para 4, é 0,25. Tá correto, tá perfeito. Ok. Então, ó, nesse primeiro trajeto aí, ele demora 1/4 de hora, que é 0,25 horas, né? Só dividir 1 para 4. Beleza, Antônio, que assim fica mais palpável, né? Aí, veja, ele diz, né, que quer que o carinha ali, ele chegue no final do percurso com 2 horas. Ou seja, ele faça o percurso com 2 horas. Ora, desses 20 quilômetros, ele já gasta 0,25 horas. Depois ele fica parado 30 minutos. Esses 30 minutos, como a gente já viu em questões anteriores, é a metade de 1 hora, é 0,5. Então ele já vai gastar mais 0,5. Somando esses dois, isso já é 0,75 horas. Como ele quer fazer isso em 2 horas, sobra quanto, Antônio? É 2 menos 0,75. Sobra para o restante do percurso um total de quanto? 1,125 horas, que é esse tempo aqui, ó. Ele já usou 0,75 horas, contando com a parada de 30 minutos aqui e contando com o percurso de 20 quilômetros, ele já usou 0,75 horas. Ele precisa agora fazer esses 80 quilômetros, que é o que falta, em 1,25 horas. Colocando isso na expressãozinha de velocidade média, o que a gente vai ter? Velocidade média é igual a ΔS, que é 80, que é o que falta, sobre o tempo restante que ele tem que fazer esse percurso. Isso vai dar 64 km por hora. Beleza? Questão de número 8. Questão bem rápida. A distância média da Terra à Lua é 3,9 vezes 10 elevado a 8 metros. Sabendo-se que a velocidade da luz no vácuo é aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 5 km por segundo, qual é o tempo médio gasto pela luz refletida pela Lua para chegar à Terra? Né? Veja, aqui as unidades não estão batendo. Ó. Você tem uma distância em metros e você tem uma velocidade em quilômetros por segundo. O que eu faço, Antônio? Bom, aqui o caso mais prático é você pegar essa distância, que está em metros, e passar ela para quilômetros. Tá? Antônio, como é que eu faço isso? Passar de metros para quilômetros. É só dividir por 1000. Então, imagina, peguei aqui 3,9 vezes 10 elevado a 8 e vou dividir isso por 1000. 1000 é a mesma coisa que 10 ao cubo. Opa, propriedade de potência, né? Aqui, ó, 3,9, uma divisão de potências de mesma base. Repete a base, que é o 10, e subtrai o expoente. 8 menos 3, 5. Pronto, acabei de converter isso para quilômetros. Beleza? Então, agora está em quilômetros. Ok, Antônio, e aí? Agora é só substituir na fórmula de velocidade. Ele quer o tempo, né, Antônio? Isso mesmo. Ó. O tempo é igual o percurso que eu tenho dividido pela velocidade. Substituindo os dados, você vai chegar no tempo de 1,3 segundos. Então, olha que interessante. Se você, por exemplo, mirar um laser na Lua, ele demora aproximadamente 1,3 segundos para chegar até a Lua e demora os mesmos 1,3 segundos para refletir a superfície da Lua
e voltar até a Terra. Claro, considerando que você tenha, por exemplo, um espelho, né, na superfície da Lua e que ele consiga refletir essa luz do laser, né? Questão de número 9. Estamos chegando no final. Penúltima questão. Momento de alegria, né? Para vocês aí. Olha só. A questão diz o seguinte. Um veículo percorre 120... Esse livro gosta, né, de questões de primeiro trecho e segundo trecho. Por algum motivo, mas vamos lá. Ó, um veículo percorre 120 km com velocidade escalar de 60 km por hora. A seguir, ele percorre mais 150 km com velocidade média de 50 km por hora. Aí pergunta qual a velocidade média desse veículo no percurso completo. Pessoal, mesmo problema. Você precisa saber da distância total. A distância total eu já sei, né, Antônio? Exatamente. Ó, isso aqui, 120 mais 150, que dá os 270. Eu preciso, então, Antônio, saber qual foi o tempo total. Exatamente. Como é que eu sei isso? Bom, pega o que você tem no primeiro trecho e encontra o tempo. Ó, no primeiro trecho, um percurso de 120 km, feito com velocidade de 60 km por hora. Isso me dá 2 horas de percurso. Beleza. Segundo trecho, eu tenho uma velocidade. A gente continua, mano? Ou deu ruim aí? Não estou te ouvindo, acho que está mutado. Vamos ver até onde vai, que eu acho que ela vai até eu terminar a explicação. Tá. Ou não? Eu não sei, nem apareceu aqui para mim. Para encerrar. Tá. Então é o seguinte. A velocidade, o tempo aqui que a gente pode encontrar, ó, delta E 150, velocidade 50, 3 horas. O que eu faço agora? Então você gastou 3 horas nesse percurso, 2 horas nesse aqui. Opa, tem um erro aqui, né? Melhor a gente parar mesmo que tem um erro aqui. Ou posso corrigir aqui mesmo? Corrige aí, mas termina essa, a gente encerra e começa outra. Aqui eu coloquei 7, tá? Mas na verdade é 5, ó. Mas só foi aqui mesmo, tá? Porque você tem um percurso de 3 horas no primeiro e segundo trecho, né? 2 horas no outro, total de 5. 270 por 5, 54 km por hora. É certo? Essa divisão aqui tá correta, tá? Beleza, aí vamos para... Falta só uma questão, mano. E aí? Dá tempo? Acho que dá. Ó, questão 10, pessoal, no momento de euforia. Última questão. Um móvel percorre uma trajetória retilínea obedecendo a função horária S igual a 3t mais 6. Determine a velocidade média desse móvel no intervalo de tempo de 1 segundo a 5 segundos. Bom, primeira coisa que a gente precisa, de novo, é saber o tempo que foi gasto e a variação da posição. Bom, no instante 1, qual vai ser a posição dele? É só substituir, né, o tempo aqui, ó, por 1 segundo. Quando você substitui por 1, ó, vai ficar 3 vezes 1 mais o 6. Isso vai dar 3 vezes 1, 3, mais 6, 9. Opa, então a posição dele no tempo de 1 segundo era 9. Qual era a posição dele no tempo de 5 segundos? 3 vezes 5, né? Substituir o t por 5, ó. 3 vezes 5, 15, mais 6, 21 metros. Então a posição dele no tempo 1 era 9 e a posição dele no tempo 5 era 21. Qual foi a variação da posição? Bom, posição final, terminou ali no 21, menos posição inicial, começou no 9. Variação do tempo final, 5, tempo inicial 1. 21 menos 9, isso dá 12. 5 menos 1, isso dá 4. 12 dividido por 4 dá 3 metros por segundo. E assim a gente finaliza. Pessoal, qualquer dúvida a gente está à disposição, tá? Tanto o professor João Lucas quanto eu, o professor Antônio, para tirar as dúvidas de vocês com relação ao exercício do livro ou os próprios exercícios da gravação aqui, tá? Qualquer erro, já peço desculpa pelo João Lucas e por mim também, assim, que vocês, sei lá, tenham passado despercebido e etc. Mas qualquer coisa, vocês podem estar entrando em contato com a gente, tá? Desde já, grato pela atenção e até uma próxima. Até mais, pessoal.